O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece a regulação da energia eólica no Brasil. O texto aprovado inclui emendas, também conhecidas como jabutis, que incentivam o uso de fontes poluentes de energia. Eu vou conversar então mais uma vez com o repórter Fabrício Julião. Fabrício, existe uma expectativa de vetos do presidente Lula? Boa noite mais uma vez, Cris, e a todos que nos acompanham. Existe sim, existe essa expectativa de vetos do presidente Lula, porque, como você bem falou, esse projeto foi aprovado com muitos jabutis na visão dos governistas. Que jabutis são esses? Primeiro, para falar um pouco do projeto, como você trouxe, é um projeto que regulamenta, a produção de energia eólica em alto mar. Então, trata-se de um marco regulatório aí para explorar o potencial do Brasil neste tipo de energia, considerada energia limpa. Porém, os dois jabutis principais que incomodaram os governistas e os ambientalistas, um deles trata da contratação compulsória de térmicas ou termoelétricas a gás. Então, isso significa que vai ter que ter esse tipo de contratação a essas usinas, só que em lugares onde não tem capacidade de gás, não tem gás canalizado. Então, vai ter que contratar, vai ter que construir gasoduto. Já o outro jabuti, ele trata da prorrogação de contratos até 31 de dezembro de 2050 de usinas a carvão. Então, usinas térmicas a carvão e a gás são considerados combustíveis sujos. Justamente um projeto que trata aí da exploração de energia eólica, Nesse debate aí de transição energética muito importante, os governistas acreditam que não faz o menor sentido ter dois jabutis como esse neste projeto. E ontem, o líder do governo aqui no Senado, o senador Randolph Rodrigues, afirmou, inclusive, que ele nunca tinha visto tantos jabutis em um projeto, brincou que é uma floresta de jabutis e que, por isso, o governo deve vetar pelo menos o trecho, o artigo que foi aprovado, que menciona esses dois pontos que eu acabei de trazer aqui. O presidente Lula pode vetar esses trechos, mas esse veto vai depois ser analisado pelo Congresso Nacional em uma sessão conjunta e pode ser derrubado. Caso ele seja derrubado, Randolph disse então que o governo vai judicializar, vai partir para a judicialização porque não concorda com esses dois pontos que foram aprovados. O texto aprovado agora no Senado vai à sanção do presidente então e deve ter um caminho difícil que pode acabar com a judicialização desses pontos. Cris, volto com você no estúdio do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Obrigada mais uma vez, pelas suas informações. Júlia Lindner, vou voltar com você de novo. Além de mal-estar com setores ambientais, esses jabutis que beneficiam o uso de carvão mineral e de gás também podem colocar o governo numa saia justa de outras formas? Exatamente, Cris. A situação é muito delicada para o governo. Em meio a essas outras pautas que o governo tenta avançar, tenta aprovar, o ajuste fiscal, a tributária, o orçamento de 2025, mas também tinha um esforço muito grande para tentar impedir a aprovação desse texto com esses jabutis. Isso porque nesse cenário de uma tentativa de contenção de gastos, esse texto com os jabutis tem um impacto muito grande nas contas públicas. A gente está falando de uma estimativa, de acordo com algumas entidades e até alguns dados do Palácio do Planalto, de talvez 20 bilhões a mais por ano em despesas para o governo, pensando em subsídios que serão concedidos. Então, realmente, a gente está numa situação delicada para o governo. Ainda tem um temor de que esse projeto, com esses trechos adicionais, eles também vão ter um acréscimo na conta de luz. Então, a gente está falando aí de uma estimativa de 7,5% a 9% de aumento na conta de luz. Para o governo é o pior dos cenários. Por isso que, de fato, eles, além do esforço de tentar evitar a aprovação, que eles não conseguiram, acabaram derrotados, agora vai ter essa tentativa de todas as formas de fazer com que esses trechos não tenham validade. E o que é interessante do ponto de vista político sobre esse projeto é que o relator do texto no Senado, que até teve uma articulação forte para que ele fosse o relator e mantivesse os jabutis, é justamente um dos vice-líderes do governo no Senado, que é o senador Everton, do PDT, e ele acabou contrariando o governo numa mostra de que o governo tem dificuldades até mesmo com a sua base aliada, acabou sendo traído de certa forma por um dos seus integrantes que deveria representar o governo. Então é um sinal da dificuldade do Palácio do Planalto nesse momento, De um lado, com esses entraves para conseguir aprovar os projetos do ajuste fiscal até a reta final agora com dificuldades,
e de outro tendo aí praticamente uma pauta bomba na reta final do ano, com um acréscimo que não estava previsto em despesas, e agora o governo vai ter que se virar de outras formas para tentar impedir isso de entrar em vigor. Júlia, muito obrigada pelas suas análises, viu?